pessoal. Damos seguimento aqui ao nosso curso Consórcios Públicos, Características e Desafios, conversando com o Vitor Borges, do Codevar. Tudo bem, Vitor? Olá, tudo bem? Prazer falar com vocês. Muito bem. Vitor, eu queria que você falasse um pouco sobre o Codevar, seu trabalho, o que você faz aí no consórcio, o consórcio de desenvolvimento do Vale do Rio Grande, está estabelecido em Barretos, falasse um pouco sobre o número de municípios e qual é o foco da atuação de vocês. Ok, o nome do consórcio é Codevar, significa Consórcio de Desenvolvimento do Vale do Rio Grande. Atualmente, são 25 cidades que participam. Começou-se há 4 anos. É um consórcio multitemático, o que significa dizer que atua em várias áreas: turismo, meio ambiente, saúde, mobilidade urbana. Eu sou o secretário executivo, portanto, cuido do dia a dia operacional do consórcio. A deliberação das ações que precisam ser feitas se dá através do Conselho de Prefeitos, dos 25 municípios. E, uma vez deliberado, nós precisamos colocar em prática aquilo que foi assumido. E esse é o meu papel. Muito bem. Vitor, nós sabemos que um consórcio, para ser exitoso, ele precisa ter uma garantia de financiamento contínuo, suficiente, para conseguir desenvolver as atividades. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão financeira, sobre os planejamentos que vocês fazem, quais são as periodicidades, como que vocês elaboram esse estudo para a definição dos valores, falasse o valor do rateio, como vocês definiram, né? O Conselho de Prefeitos definiu qual o critério, então, do rateio, sobre esse universo. Vamos lá. Ok, nós trabalhamos com uma assessoria especializada em contabilidade pública, porque o consórcio tem a fiscalização do Tribunal de Contas, precisa ter, portanto, suas contas aprovadas para não haver repercussão, especialmente para o presidente do consórcio, que é um prefeito ou uma prefeita. Em segundo lugar, trabalhamos com uma estrutura bastante enxuta, portanto, poucos gastos e despesas correntes, né, extremamente o essencial para se manter a atividade administrativa. Fazemos um planejamento anual, deixamos uma boa parte como recurso de contingência, reserva de contingência, para alguma eventualidade, algum atraso em pagamentos de mensalidades. Houve alguns atrasos, nós tentamos fazer negociações para receber esses valores, mas hoje, atualmente, não é um valor significativo. É um valor relativamente baixo, então nós temos uma adimplência muito boa, que permite manter as atividades do consórcio. Como você disse, o instrumento para manutenção das atividades administrativas é o contrato de rateio. E a escolha pelo critério foi pelo número de habitantes. Então, pega-se, por exemplo, a despesa projetada para o ano, digamos, 100 mil, que vai se gastar com a parte administrativa de manutenção do consórcio. Digamos que a região tenha 500 mil habitantes. Então, você divide 100 mil por 500 mil. Você vai chegar a uma razão de 0,5, ou seja, 5 centavos por habitante ano. É um exemplo. Foi assim que nós fizemos. Portanto, os municípios que têm um número maior de habitantes, proporcionalmente, acabam colaborando e contribuindo com um valor maior. Aqueles municípios que têm uma população menor contribuem com um valor proporcionalmente menor, mas sempre feito de forma proporcional. Muito bem. A gente sabe que nessa cooperação regional, os grandes municípios ajudam muito os pequenos municípios para uma homogeneização dos recursos, do desenvolvimento, na verdade, né? Uma certa unidade no desenvolvimento. Eu queria que você falasse qual hoje é o foco principal de atuação do Codevar e qual é o ganho regional que você destacaria do trabalho do consórcio. Bom, sobre a primeira pergunta, nós temos atuado, claro, em função da pandemia,
com muita força e muita incidência no planejamento das ações de forma coordenada, avaliando a velocidade da doença, qual variante está mais presente na nossa região e o que ela vai impactar para os próximos dias. Portanto, um planejamento na área da saúde, ações coordenadas entre os municípios para cada um saber exatamente como está o estágio em cada cidade, o que o prefeito está precisando. Nós entendemos que a ação coordenada, especialmente na pandemia, ela é fundamental. Uma governança coordenada é importante. Temos assessoria técnica diária, permanente, com as melhores universidades do Brasil. Essa foi a maneira que nós pautamos o enfrentamento à Covid-19, ouvindo o Centro de Contingência do Governo do Estado de São Paulo, estabelecendo uma excelente relação com a Unesp, né, que fez o estudo de rotas e disseminação da Covid-19 para o interior de São Paulo, e hoje tem um comitê, inclusive, de vigilância genômica da doença. Portanto, o Codevar sempre traz esses especialistas para orientar os prefeitos, né, tentando predizer as próximas fases da doença e, portanto, melhorar o planejamento. Em relação essa é uma das atuações mais fortes, mas eu diria para você, na área do meio ambiente, também uma atuação muito intensa com o Ministério do Meio Ambiente, com o governo do Estado de São Paulo. O Codevar tem protocolo de cooperação com a CIMA, que é a Secretaria de Infraestrutura, Energia e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, para a questão dos resíduos sólidos, que é um problema, destinação de resíduos, que é um problema regional. Assim também como o governo federal, que tem tratado de forma regionalizada. A gente tem estimulado muito que se faça a orientação das políticas públicas, né, pela rede, junto com os ministérios, e assim o governo federal tem feito, especialmente o Ministério do Meio Ambiente montou um time especialista no Ministério, na pasta, para atender as demandas de consórcios, projetos, programas, emendas parlamentares destinadas para regiões e para consórcios. E, por fim, eu creio que nós poderíamos citar também a governança na área tributária. O Codevar foi um dos pioneiros a instalar uma Câmara Técnica tributária para que a gente pudesse ter uma governança regionalizada, pudéssemos atualizar todos os códigos tributários dos municípios, padronizando-os e treinando os servidores da área tributária para eficiência, porque eles são responsáveis por abastecer financeiramente todas as políticas públicas de cada cidade. Então, se você não tiver uma boa gestão financeira, uma boa gestão tributária, você não tem como fazer uma boa gestão social. Muito bem. Esse desenvolvimento institucional da região realmente é um grande ganho. Então, de parabéns, viu, Vitor? Vitor, eu queria que você falasse um pouco dessa articulação que existe entre os consórcios públicos, entre os secretários executivos, os diretores executivos, enfim, entre as equipes dos consórcios, se há um diálogo, como que se dá esse diálogo, qual a sua experiência nessa rede de articulação? Bom, a Rede Nacional de Consórcios, ela é uma associação sem fins lucrativos, sediada em Brasília. Ela reúne 211 consórcios públicos hoje em 20 estados do Brasil, consórcios intermunicipais presentes nesses 20 estados. E temos aí consórcios com os prefeitos, os presidentes de consórcios, os gestores executivos, todos eles participam muito ativamente. Qual o nosso objetivo? Fortalecer o tema consórcio no Brasil, conversando com os ministérios, conversando com o governo federal, conversando com o parlamento. No Congresso Nacional, hoje, atualmente, há uma frente parlamentar de consórcios públicos, formada por 180 deputados e 25 senadores, ou seja, todos os projetos que incentivam a formação e o fortalecimento do consórcio estão ecoados na Câmara dos Deputados e no Senado. É um ganho muito grande, porque é através dos deputados e dos senadores que a legislação ela deixa de ser circunstancial e passa a ser perene no tempo, né? Fica como uma política de Estado, não apenas de governo. E o mesmo está sendo feito nas assembleias legislativas, né? Já temos aí 5 frentes parlamentares em estados distintos para apoiar os consórcios públicos.
Então, a rede faz esse trabalho de representatividade, de diálogo com os ministérios, com os parlamentares e também com os governos estaduais, né, para que essa política de consórcio na área da saúde, do SAMU, na área de meio ambiente, na área de agricultura, né, o serviço de inspeção municipal e certificação do pequeno produtor de um município que passa pelo selo que tem dado pelo consórcio a vender para toda a região. Isso potencializa as vendas do pequeno agricultor e também gera segurança alimentar. E nesse ano especificamente, nós estamos muito preocupados com a questão da fome, né? Do aumento da carestia, e temos trabalhado com 3 ministérios e a ONU, o Ministério da Cidadania, o Ministério da Educação e o Ministério da Agricultura, para melhorar e aumentar a produção de alimentos e deixá-la disponível para as pessoas, especialmente nos bolsões de pobreza. E como o consórcio que está naquela região tem a visão do que está acontecendo no macro, no sertão, por exemplo, da Bahia, no Vale do Jequitinhonha, essa visão macro pode e ajuda sobremaneira a política interministerial e também a política feita pela ONU, né? Que é uma política importantíssima no mundo inteiro, com o FUNCEF, né? com as entidades que a ONU tem. Então, nós, enquanto rede, estamos nessa cruzada, né? Para a segurança alimentar contra a fome. Muito bem. Vitor, a gente sabe que os consórcios se relacionam muito de perto com os municípios, com as equipes de servidores municipais. Aqui, os nossos alunos são servidores municipais. Eu queria que você desse uma palavra, nós já estamos aí nos encaminhando para o final, que você desse uma palavra para os nossos alunos a respeito dos consórcios, qual seria a sua mensagem? E já deixo aqui o nosso abraço, muito obrigada pela disponibilidade, pela parceria, viu? Obrigado a você, Marcela, a todo o time da faculdade, aos queridos alunos, queridas alunas. Bom, o que eu posso dizer é que vocês, de forma muito intensa, procurem participar, se tiverem, da vida do consórcio público da sua região. Os prefeitos fazem parte do conselho, mas é possível se criar câmaras temáticas, né? Na área de agricultura, câmara temática na área tributária, como eu citei, na área da saúde, e nessas câmaras que vão auxiliar os prefeitos, todos vocês podem participar. Nós precisamos de servidores públicos com dedicação, servidores bem treinados, bem capacitados, e essa troca de experiências entre os gestores dos municípios ela é muito enriquecedora. Só por isso vale a pena, porque os problemas são semelhantes e o fato de você ter um fórum de contato permanente entre um servidor, por exemplo, de São Paulo e o servidor de São Bernardo do Campo, ou o servidor do Vale do Jequitinhonha, lá no interior de Minas, ou aqui no interior de São Paulo, as cidades vizinhas poderem se conversar entre os seus servidores, trocar experiências é muito salutar, porque os problemas muitas vezes se repetem ou são comuns. Se são comuns, nada melhor do que tentar resolver juntos. Se se repetem, você pode aprender a solução com o seu vizinho e não ter que fazer um caminho longo até aprender novamente como sair daquilo. Às vezes tem curto espaço conversando e trocando experiências. Então, estimulo vocês a participarem aí da vida diária do consórcio público da sua região. Muito bacana esse chamado, viu, Vitor? As pessoas saberem que os consórcios estão abertos à participação, aqueles que estão interessados. O chamado da cooperação, acho que é sempre muito forte. Muito obrigada pelas suas palavras, pelas informações que você nos passou. Um abraço, seguimos aí em frente com os consórcios públicos. Obrigado, se cuidem, um abraço grande.